o que tem de filho do diabo mercenário atrás de púlpito hoje engravatado, de Bíblia na mão pregando, falando Jesus, Jesus, o que tem hoje é impressionante. Parece que Pedro estava assistindo uma televisão. Impressionante, inigualável essa revelação. Amém. Isaías capítulo 5 diz: eis que cantarei ao meu amado amigo o seu poema a respeito da sua vinha. O meu amigo teve uma vinha na encosta de uma bela e fértil colina. Ele cavou a terra com zelo, tirou as pedras e plantou as melhores videiras, ergueu uma torre de sentinela e também construiu um tanque de prensar uvas. Ele tinha grande expectativa de colher uvas muito boas, mas as parreiras só produziram uvas bravas. Agora, pois, ó habitantes de Jerusalém e homens de Judá, julgai, rogo-vos, entre mim e a minha vinha. Que mais se podia fazer ainda à minha vinha que eu lhe não tenha oferecido? E como esperando eu que desse uvas doces, veio a produzir uvas azedas. Agora, portanto, vos farei saber o que pretendo fazer à minha vinha. Derrubarei a sua cerca para que ela seja transformada em pasto. Porei abaixo o seu muro a fim de que seja toda pisoteada. Farei dela um terreno baldio, não será podada nem capinada, espinhos e ervas daninhas crescerão nela. Semelhantemente, ordenarei às nuvens que não mais derramem uma gota de chuva sobre ela. Pois a vinha de Yahvé, o Senhor dos Exércitos, é a nação de Israel, e os homens de Judá são a plantação que ele amava. Ele ansiava por justiça, mas houve apenas derramamento de sangue inocente. Esperava pela prática do direito, mas o que viu foi o povo clamando por socorro. Amém? Vou poder sentar. A vinha, que é a nação de Israel como um todo, mas a vinha é cada israelita individualmente. E nós vemos que Deus julga a nação, mas faz distinção entre pessoas, né? Por exemplo, na época de Jeremias veio um cativeiro terrível. Jeremias passou os seus pedaços, seus maus momentos, mas saiu triunfante. Na época de Daniel, Ananias, Misael e Azarias, os conhecidos como Sadraque, Mesaque e Abednego, eles foram levados cativos, mas Deus destacou a vida destes homens. Eles não passaram pelos mesmos pisoteamentos, pelas mesmas aflições que os seus outros irmãos, porque Deus sabe fazer e pode, tem poder para fazer distinção entre pessoa e pessoa. Por exemplo, aqui estamos todos nós, igreja. Deus diz assim: vou trazer um juízo sobre a minha igreja. Vai ficar todo mundo apavorado? Não, apavorado vai ficar quem está pisando na bola. Porque Deus vai fazer separação. Ele diz igreja, mas na hora que o raio atinge só o alvo que Deus quer. Não tem essa de, vem um juízo sobre a igreja, vai todo mundo se ferrar. Não vai todo mundo se ferrar. Mas se ferrar quem não está temendo ao Senhor, cujo coração não está voltado para Ele. É assim que as coisas funcionam. E aqui depois vai especificar: a minha vinha é Israel e a minha plantação são os homens de Judá. Deus deixa isso bem claro, né? Então, Deus diz assim, tem uma outra passagem também que Deus vai dizer, eu acho tão intrigante, o boi conhece o seu dono e o jumento a sua manjedoura, ou vice-versa, né? O boi conhece a sua manjedoura e o jumento conhece o seu dono, uma coisa assim. Mas Israel, o meu povo, não me conhece, o meu povo não sabe nada. Então, essa luta, irmão, de Deus com um povo que ele chama para dar privilégios, Israel tinha algo que era assustador: o sábado. Todas as nações trabalhavam o dia que fosse, vamos dizer assim, trazendo para os nossos dias, de segunda a segunda. Israel foi a primeira nação a ter um dia de descanso. Um historiador conta que quando Moisés, Flávio Josefo também fala isso, quando Moisés diz assim: olha, amanhã é sábado,
Amanhã vocês não vão trabalhar. Diz que os israelitas ficaram loucos. Como é que é? Não vai trabalhar? O que nós vamos fazer então em um dia sem trabalho? Veja como a coisa era. O que nós vamos fazer se um dia não tem trabalho? O que nós vamos fazer da nossa vida? Alguns ficaram desesperados. Se fosse nos dias de hoje, não, né? Ah, amanhã não tem trabalho, é feriado? Beleza, vou viajar, vou para a internet, vou assistir a invasão dos ET, vou ver os Vingadores, vou assistir o Homem de Ferro, vou fazer qualquer coisa. Naquela época, quando Deus diz, vocês não vão trabalhar, vocês terão um dia na semana inteirinho, um dia de descanso, para vocês conversarem sobre as coisas do Senhor, para vocês ensaiarem uma música, para vocês comporem um louvor, para vocês fazerem instrumento, para vocês fazerem o que vocês quiserem, mas trabalho não. E tem mais, isso é tão sério que está proibido trabalhar. Que glória tremenda. Imagina a pessoa chegar na sexta-feira e ela dizer assim, caramba, estou sem recurso. Eu tinha que preparar para amanhã, eu não consegui preparar, não consegui ganhar, não consegui conquistar. Amanhã é sábado e eu não vou poder trabalhar. Caramba, como vai ser? O café da manhã não tem, o almoço não tem. Como a ordem de não trabalhar vinha de Deus, esse alguém ia comer farta e abundantemente. Deus ia suprir do nada. Ou alguém ia bater na porta da tenda. Aí, irmão, conterrâneo aí, ó, passei, deu uva demais, toma aí. Aí acabei fazendo pão demais ontem, ó, toma aí. Deus ia suprir, porque era a ordem dele não trabalhar. E quem trabalhar seria até morto. A nação de Israel teve um privilégio tremendo. Um privilégio singular, um privilégio inigualável, uma coisa realmente assustadora. Porém, com todos esses privilégios, Deus diz assim, ó, não teve mais nada que eu não fizesse com a minha vinha. E eu esperei um bom resultado, eu esperei uvas doces, mas as uvas foram azedas, amargas, uvas que não eram o que eu esperava. De quem? Da vinha. Quem são sua vinha? São as pessoas. Irmãos, vou voltar a falar uma coisa. Deus falou que tem nesse lugar, até o final do ano, uma seleção, e por 2 vezes Deus usou a seguinte palavra, tem uma seleção violenta para fazer no meio do meu povo. E eu já falei, quando você entra por aquelas portas, você não entra para ouvir o que você quer, você entra para ouvir o que você precisa. Só que muitas pessoas ouvem o que precisa, mas não se agradam, porque elas não entendem que precisam daquilo, elas não compreendem a necessidade da alma e do espírito delas, a necessidade da sua essência espiritual eterna. Elas olham para o seu mundo natural, estou bem. Quantas pessoas passam por aquelas portas com um pecadinho lá dentro do bolso? Ah, ninguém viu e não está me incomodando. Um pecadinho que ficou lá no passado, ninguém viu e não está me incomodando. Eu quero tocar a minha vida, é daqui para frente. Deus, quando nos trouxer, nos chamar perante o seu tribunal, Ele não nos chamará por toda a história da nossa vida. Deus não nos julgará por tudo, desde o dia do nosso nascimento até o dia da nossa morte. Então, quando Deus olha na sua vida hoje, e Ele olha há 10, 15 anos atrás, uma mancha lá atrás, Ele sabe que quando você estiver perante o tribunal dEle, Ele vai trazer essa mancha, e por causa dessa mancha, Ele vai ter que acabar contigo. Então, hoje, o que Deus faz? Volta no teu passado. Conserta aquela mancha, porque quando você estiver perante o meu tribunal, eu quero te absolver, eu quero te abraçar, eu quero dizer que dos teus pecados não mais me lembro,
Eu quero dizer: vinde bendito de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está proposto desde antes da fundação do mundo. Deus não tem prazer na morte do ímpio. Para Deus um dia é como 1000 anos como um dia. Ele tem paciência, Ele espera que todos cheguem ao pleno arrependimento. Irmão, você está ouvindo? Talvez não o que você queira, mas eu te garanto, é o que você precisa. Não, pastor, já estou na igreja há tantos anos, não tenho nada para me arrepender. Irmão, veja bem, se a palavra está sendo dada, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Não crie uma autossugestão. Não, eu estou bem. Ninguém está bem, a menos que Deus diga: estás bem. Sabe, irmão? Ninguém está bem. Não fica com essa filosofia de olhar para você hoje e dizer estou bem. Não, olha para você ontem, anteontem. Lembra que nós explicamos aqui já em seminários o que é uma maldição? Eu até fiz um círculo, coloquei lá um ponto. Esse é o círculo da sua vida. O que é a maldição? Lá está a maldição. Você escapou dela, a sua vida, ó, é como o giro da terra em volta do sol. 1 ano. Você vai girando, 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 e está tudo bem. Pô, minha vida está um mar de rosas, já tem 1 ano, daqui a pouco, tum, chegou no ponto da maldição de novo. A maldição é uma legalidade espiritual com poder para te atormentar ou te destruir. E aí você, bem com aqueles trancos e barrancos na dispensação da maldição, você atravessa, você acha, agora ficou tudo bem. Lá vai o giro de novo. Quando você menos espera, entra de novo na dispensação da maldição. E a sua vida espiritual estaciona, você não vai mais a lugar nenhum, você não cresce enquanto não resolver. E Deus te livra, te deixa passar, você não se conserta, entra de novo. Quando você se consertar, aí, meu irmão, você sai desse círculo, a sua vida é assim, ó, direta. Então atente, isso é ensinamento que você nunca ouviu em outro lugar. Outros lugares por aí dizem assim: não, irmão, se alguém está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo, não tem nada de maldição, isso é conversa fiada. Aqui o ensinamento é: tem maldição sim, não é conversa fiada, conserta o teu passado para que o teu futuro seja de glória. Tem aí mensagens tipo passado, presente, coisas do futuro, eu não lembro agora os títulos das mensagens falando sobre isso, e os nossos seminários então nem se fala. De vez em quando eu jogo algumas perguntas em alguns grupos, eu tenho lá grupo com os irmãos da África, alguns grupos, e eu jogo algumas perguntas teológicas para ver como está a vida das pessoas. E alguns dão respostas que vão além das minhas expectativas, outros, porém, depois que dão a resposta, eu digo assim: você não ouviu os seminários. Porque se tivesse ouvido, não teria dado aquela resposta ridícula. Ai, amém, pastor, amém, vírgula, amigo, se corrige. Não tem que, amém, glória a Deus, aleluia, é verdade, pastor, blá, 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 toma jeito. Deus tem falado em profecia nesse lugar redundantemente, seminários e pregações. Esses dias teve uma revelação com o irmão Rômulo a respeito das camisas, em que Deus falava, essas camisas, eu acho que botei isso lá no grupo, essas camisas é como o próprio nome do Senhor. Eu sei disso, mas isso nunca foi dito dessa forma tão clara. Sustentar essas camisas, Bíblia sim, Constituição não, é como sustentar o próprio nome do Senhor. Muita gente diz, pastor, vou acrescentar isso e isso. Eu falei, irmão, você que sabe, a ordem é essa, se quiser acrescentar, acrescente, é problema seu. Que tal retirar, trocar, blá, blá, blá. Eu falei, vocês que sabem. O que saiu do púlpito, a direção é essa aqui. Quem quiser fazer diferente, faça, é problema de cada um. Já basta lá fora que as pessoas estão fazendo
distorcendo e entrando em condenação. Agora, quem está aqui, nos ouvindo, entendendo, vendo um Deus que não se encontra em nenhum outro lugar, ainda vai fazer besteiras? Deus trata, você vê aqui o zelo, Deus, o que mais se poderia fazer, irmão, o que mais se poderia fazer na tua vida? O que mais se poderia fazer na tua vida? Aqui dentro nunca teve, nem nunca vai ter duas igrejas. Aqui dentro nunca teve, nem nunca vai ter dois pastores. Aqui dentro nunca teve, nem nunca vai ter dois deuses. Então atente, aqui dentro só tem uma voz, só uma voz fala aqui dentro. E é a mesma que continua falando lá fora e neutralizando outras vozes. As outras vozes que tentam combater essa que sai desse púlpito, elas não prevalecem. Elas não conseguem ficar de pé. Não consegue. Quem pensa está apenas se iludindo, porque está apenas enfiando a espada cada vez mais profundo na sua própria alma. Então, só há uma voz chegando aos teus ouvidos. É essa que o Espírito Santo está levando, só essa. Você precisa, irmão, reconhecer, aceitar que Deus tem trabalhado pela sua vida, quer trabalhar ainda mais. Se você não se lançar às coisas que Deus tem falado, se você não se envolver com as coisas que Deus tem trazido, você vai ficando para trás. E Deus tem falado, até o final do ano eu vou concluir uma seleção violenta, ou seja, irmão, Deus já está mostrando até pouquíssimas pessoas na igreja. A minha esposa teve uma visão aí que ela ficou assim, poxa, nem comentei nada mas aquilo foi interessante para mim. Ela viu a igreja como no tempo antigo, com uma lona. Lembra que eu sempre falo da lona aqui? Mas ela dizia, vi uma lona, mas vi uma laje por cima dessa lona. Ou seja, porque aí tem uma simbologia a ser entendida. Nós não vamos nunca, jamais voltar a ser exatamente o que era a lona. Isso é apenas uma situação semelhante. Mas o que prevalece é a laje, a principal proteção, o principal sustento, vamos assim dizer. Então, se nós voltarmos ao tempo da lona, nessa simbologia, significa, meu irmão, que acho que 1/3 da igreja fica, o resto vai embora. Mas não esquece depois, tá? Procura, tem uns endereços que eu já citei aí. Porque, irmão, a verdade é muito clara. Eu não preciso de você. É você que precisa de mim. Eu sou sacerdote. Você não é nada. Você não é nada. Foi a palavra que Deus me deu que chegou até você e te trouxe até aí. Não foi a tua palavra que me colocou na tua presença, foi a minha palavra dada por Deus que te trouxe a minha presença. O menor é que vai à presença do maior. Não é o maior que vai à presença do menor. Deus diz assim, funda a minha igreja no alto do morro, abre esse espaço. Deus foi nos abençoando. Quem vê isso aqui não vê o que era antes. A dificuldade, o calor, uma série de coisas controversas que nós tivemos aqui, chovendo dentro da igreja. Hoje isso aqui é uma maravilha. Quando Deus disse assim, põe aqui, faz desse jeito, porque eu vou trazer um povo forte para esse lugar. Cadê o povo forte? As pessoas entraram por aqui toda arrebentada. Só se tornou forte depois que esteve perante mim recebendo a palavra que Deus me dá. Ninguém entrou forte por essas portas. E quem não se alimentou daquilo que eu tenho passado, que o Senhor me passa e eu repasso, quem não se alimentou disso, nunca foi forte, nunca será nada. Quem entrou por essas portas com a sua inteligência, com o seu conhecimento dos tempos antigos, apenas se iludiu, meu irmão. O Deus das Assembleias de Deus já morreu há muito tempo. E se tu traz conceitos de um Deus morto, tu estás morto igualmente. O Deus das Assembleias, o Deus dos Batistas, o Deus de Israel, esses deuses já estão sepultados.
O Deus hoje é o Deus da geração Jesus Cristo. Ele foi apagado em Israel, foi envergonhado nas assembleias, foi humilhado no meio dos batistas. Então ele teve que trocar suas vestes e o seu nome, porque nós o temos engrandecido e exaltado. Esse é o Deus desse lugar, meu irmão. Esse é o Deus. Então você precisa, irmão, entender, aceitar, se corrigir. Não adianta se esconder, não adianta fugir. Tem profecia que está me envergonhando. Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Todo mundo já recebeu uma palavra contrária. Eu também já recebi uma palavra contrária, mas ao invés de combater, eu reconheci. Uma senhora que apareceu na minha frente uma vez só, no meio da rua, no alto de um monte, me entregou uma palavra com muita humildade, né? Muita humildade, aquela senhora me entregou uma palavra, mas ela podia vir até com arrogância, porque quando ela falou, o Espírito Santo me testificou na hora, assim como ele faz com todo mundo. E eu disse: não, senhora, é verdade sim o que a senhora está dizendo. Eu preciso mesmo refrear minha língua, porque eu estou falando de coisa que não me interessa, que não é problema meu. Eu tenho que tocar a minha vida com Deus. E ela dizia: Deus manda você ficar calado, cuidar da sua vida com Deus, porque Ele tem uma grande obra na tua vida. Eu falei: é verdade, é isso mesmo. Ali mesmo já pedi perdão. Deus tem misericórdia da minha alma e me dá graça para mim ficar calado, em ver as desgraças na minha frente e ficar calado, cuidar da minha vida com o Senhor. E chegou a hora que o Senhor veio lá naquele lugar onde eu estava vendo tudo errado. Ele disse assim: agora sai, vai para a tua casa e funda a minha igreja. Mas se eu fico brá, e adiantar de quê? Irmão, Deus tem cuidado de você, ou não tem? Não se distrai não, tá? Presta atenção no que você está ouvindo. Aqui dentro só existem 3 pessoas: Jesus, você e eu, mais ninguém. Não existe teu irmão aqui dentro, não existe mais ninguém. Você precisa entender o que Deus está tratando contigo, para que a tua estrutura seja mudada. Porque até a hora do juízo, diz a Escritura o quê? Que as misericórdias de Deus triunfam do juízo, mas o juízo é sem misericórdia. Então, até o momento do juízo, Deus exerce misericórdia. Se liga, não interessa que palavra você recebeu. Quem vai dizer se essa palavra vai se cumprir ou não é o teu coração, é a tua atitude, é a tua postura. Davi disse para Natã: este homem é digno de morte. É verdade, Davi, e esse homem é você. Sou eu? É, mas tu não vai morrer, porque Deus conhece o teu coração. Tu és um homem segundo o coração de Deus, tu não vai morrer. Mas ele mesmo diz: esse homem é digno de morte, ou seja, me mostra esse homem que eu vou matar, porque ele tinha autoridade para isso. O que esse homem fez é horrível, pegou o que é dos outros, defraudou os outros. Esse homem é digno de morte. Eu já imagino Davi sacando da espada. Onde está esse homem? Esse homem é você. Largou a espada. Eu? Sim. Você não fez isso com Betseba e Urias? Calou-se, admitiu, assumiu, calou-se, baixou o semblante, baixou o facho, baixou a orelha, aceitou a palavra. O profeta diz: então tu não vais morrer. Não adianta contender com Deus. Sabe o que aconteceu aqui na geração Jesus Cristo? As pessoas que entraram por aquela porta não imaginaram que o Deus do pastor Tupirani fosse um Deus tão real. E ainda não estão imaginando que seja. Muitos aqui só vão ver a realidade desse Deus na hora que ele realmente baixar a sua espada. Por enquanto, Deus só falou que vai fazer. Tem pessoas que vão, meu irmão, vão dar bicho em cima de uma cama. Tem pessoas aqui dentro que vão dar bicho em cima de uma cama.
rodeada por filhos e esposa, que vão ver os bichos lhe comer as carnes, e não vão poder sair da cama, nem para fazer as suas necessidades. Não vai existir remédio na medicina, não vai existir médico que solucione o problema da pessoa, não vai existir morfina que lhe alivie as dores. Mas por enquanto, esse Deus é uma prostituta, esse Deus da geração de Jesus Cristo é uma vadia. Tu verás se ele é ou não. Os profetas são falsos, tu verás se os profetas são falsos. Mas não tenha pressa, a hora de você está chegando. Se corrige, meu irmão. A misericórdia vai até a hora de exercer o juízo. Não adianta ensoberbecer-se, como diz a Escritura, aquele que muitas vezes é repreendido e endurece a sua cerviz, será quebrantado de repente, sem que haja juízo, sem causa, sem que haja resgate. Para que se comportar assim, meu irmão? Volto a dizer, muita gente entrou pelas portas sem conhecer a história de um tal pastor Tupirani. Não sabiam quanto Deus deste homem é real. Estavam acostumados com as prostitutas assembleanas e com as vagabundas batistas. Não tinham ideia do que era o Deus da geração de Jesus Cristo. De um homem que andava quilômetros a pé para ir até a igreja, porque não tinha o dinheiro de passagem para economizar R$1,50. Hoje ando em carro, tem mais. O meu carro não custa R$100 mil, porque eu não quero. Não tenho dificuldade de nada. A única dificuldade que eu posso vir até se Deus decidir me provar, assim como Ele me deu tudo, como deu tudo para Jó, Ele pode me deixar limpinho, mas Ele vai ver que Ele tem um homem fiel. Eu como comida na rua com os cachorros, mas eu não nego Jesus Cristo. Eu durmo debaixo de um viaduto, mas eu não cuspo na cruz do meu Senhor. Eu sou obstinado. E muita gente entrou por aquelas portas sem conhecer a minha história. Pensou que eu fosse apenas um pregador da Escritura. Eu não sou um pregador da Escritura, eu sou a própria Escritura. A Bíblia não é solução para o mundo, eu sou a solução para o mundo. Se a Bíblia fosse solução para o mundo já estaria solucionado. A Sociedade Bíblica do Brasil vende 10 milhões de Bíblias por ano. Cadê a solução? Quanto mais Bíblias são vendidas, mais canalhas corruptos aparecem atrás dos púlpitos. A solução não é só a Bíblia, a solução sou eu. E eu te convido, vem comigo, siga as minhas pegadas, porque eu sou de Cristo. Não, eu sigo Jesus. O teu Jesus que tu segue sem passar por mim é uma vadia. Não existe Jesus sem eu. Não existe Jesus se não passar por mim. Que apareçam os desafiantes. Muita gente se iludiu, meu irmão, achando que o Deus da geração de Jesus Cristo era mais um. Não conheciam. Para eu ter esse Deus que eu tenho hoje, eu tenho baldes de lágrimas para apresentar. Eu tenho angústias e aflições no meu canto, que só eu e o Deus vivo conhecem. Mas ninguém conseguiu ser íntimo o suficiente de mim, nem a minha esposa que dorme comigo numa cama, conseguiu conhecer as minhas mais profundas
quantas angústias e aflições. Nem ela nunca ouviu falar o que já aconteceu dentro da minha alma. Quantas vezes me vi no limiar da morte, mas o Senhor me resgatou com mão forte e estou de pé. Então, meu irmão, muita gente se enganou quando entrou por aquelas portas e olhou para cá, viu um púlpito. Ah, púlpito tem em qualquer lugar, mas esse símbolo não. Viu uma Bíblia, Bíblia tem em qualquer lugar, mas um pregador como eu não. Não, Deus, estão falando de Deus em qualquer lugar, mas como o Deus da geração de Jesus Cristo, não. Deus é amor, Deus é justiça, isso se fala em qualquer lugar, mas como se fala com o Deus da geração de Jesus Cristo, não fala não. Não fala mesmo. Então, meu irmão, não se iluda, você não entrou em uma igreja. Você não entrou em uma igreja. Você entrou num centro de seleção. Eu menti para você? Isso é tão sério, eu não podia esquecer de mencionar isso tão redundantemente, que Deus mandou escrever aqui. Escreve, porque tu não pode esquecer de mencionar isso para cada um que passar pelas portas. Não estou chamando ninguém. Irmão, cai na real. Se eu fosse igual aos outros, eu pararia o culto aqui umas 3 vezes para arrancar o teu dinheiro. Quantos aqui já chegaram perto de mim e disseram: pastor, eu tenho uma reserva aí, tem uns 20 mil lá, a hora que o pastor quiser, eu transfiro agora para a conta do pastor. Quantos teriam dito: está aqui a conta, irmão, transfere? Eu falei: não, irmão, guarda o teu dinheiro, se um dia Deus mandar te pedir, eu peço. Se Ele não mandar te pedir, eu não te peço nunca. Eu sou homem de Deus, por isso que eu cuspo na cara desses ratos todos de esgoto que estão atrás dos púlpitos, porque eu sei quem sou. Davi era um homem segundo o coração de Deus, e eu te digo, segundo o coração, aqui está alguém que é muito maior que Davi, porque eu jamais teria adulterado com Betseba, eu jamais teria mandado matar Urias. Desperta, tu que dormes, ressuscita dentre os mortos, porque eu sou homem, mas quem te julga é o Senhor Deus, que não te compadece, não se compadece por qualquer lágrima. Não pensa que porque você chora que tu vai mover a mão de Deus, não. Não pensa que porque você chora que vai convencer Deus a livrar de você o chicote, não pensa não. Acorda, desperta, isso não é uma igreja, é um centro de seleção. Eu deixei uma saída de cabo ali para retransmitir o culto para o espaço acima. Eu falei: Deus, a igreja vai encher e eu não vou ter espaço. Eu vou então deixar já o cabo aqui, tem as câmeras, eu faço um segundo andar com a transmissão de telão. Deus falou assim: você não é o primeiro a se iludir. Isso não é uma igreja, isso é um centro de seleção. Eu não preciso de multidão para fazer minhas grandes obras. Você está entre os poucos, meu irmão. Você está entre os poucos. As pessoas que estão à sua volta falam o que eu falo. As pessoas que estão íntimas de você são como eu sou. Atenta, desperta, vê de aonde Deus te trouxe e não confunda a geração Jesus Cristo com uma igreja. Nós não somos uma igreja, somos igreja só no papel, num registro, porque tinha que colocar lá o nome igreja. Mas na prática, no espiritual, temos até um estatuto, e o nosso estatuto é segundo a Constituição brasileira.
que piada. Como que seria se eu tenho essa espada ali? Bíblia sim, Constituição não. O nosso estatuto é só um registro, como se diz na gíria, para inglês ver. Eu estou cuspindo na Constituição, igualzinho estou cuspindo no estatuto da geração Jesus Cristo. Aqui para mim só tem valor uma coisa: Bíblia, a regra de Deus. Não, mas tem que fazer, porque todo mundo, a legalização da igreja. Falei, tem mesmo que fazer esse negócio? Não tem, é bom fazer para evitar alguns problemas desnecessários. Ah, tá, então faz. Aí chegou para mim. Está aqui, ó, pastor, o estatuto da igreja. Ah, tá, obrigado. Até hoje nunca li aquilo. Mas isso aqui, já perdi a conta de quantas vezes li. E um estatutozinho de 10 páginas, nunca peguei nele para ler. Sabe por quê? Porque eu sou crente. Sabe por quê? Isso aqui não é uma igreja, isso aqui não é assembleia, isso aqui não é batista, isso aqui é um centro de seleção. Então, meu irmão, o que mais Deus poderia fazer na tua vida? Para que a palavra fosse tremenda na tua vida, gloriosíssima, Deus me fez passar por caminhos aonde as minhas armaduras se transformaram em nada diante das que Ele me tem dado nos últimos dias. Para que eu pudesse falar certas coisas que fossem realmente mover dentro da tua estrutura e tu possas chegar a ser aquilo que Deus planejou para ti. Aproveita! Porque diante de mim já tem uma fornalha, eu já me vejo entrando nela. Quando eu sair do outro lado, ninguém aqui vai me reconhecer. Aleluia, Deus. Ela é quente, mas não tão quente quanto o fogo que tem dentro de mim. E quando eu sair do outro lado, ninguém aqui vai me reconhecer. Quando você disser, o pastor está irreconhecível, veja que filtro estará no teu coração, pois aí tu poderás estar reprovado ou aprovado. Mas acredite, eu vou mudar. Sabe por que eu vou mudar? Porque é um plano de Deus. É um plano de Deus sim, mas é um plano meu. A vidinha que eu levo para mim é inútil, eu já estou cuspindo nela. A vidinha que eu levo me irrita. A vida que eu levo eu já abomino. Eu quero lutar contra as nações. Eu quero expor a espada na cara dos juízes, dos delegados, dos deputados, dos vereadores, dos senadores. Essa vidinha que eu levo me enoja. E a você? Teve uma visão interessante na reunião de ontem. Mostrava digital. Digital ninguém tem igual, né? Ninguém tem igual. E pessoas só eram aprovadas quando a sua digital estava semelhante à minha. E algumas digitais estavam tão diferentes, o anjo pegava com raiva e jogava fora. Acredita, meu irmão, você precisa ser, no mínimo, igual a mim. Lembra dos espelhos? Já houve 2 vezes a revelação dos espelhos. Tinha um espelho aqui na frente, as pessoas se levantavam do seu lugar e olhavam no espelho. E quando olhavam no espelho, o reflexo delas era eu. Esses eram os aprovados. E outros olhavam no espelho, o reflexo delas eram elas mesmas. Esses estavam em via de crescimento, ainda não estavam aprovados. Ou você acha que eu fui posto aqui para você dizer, não, eu olho para Jesus, cadê ele? Para você olhar para ele. Mas eu estou aqui, é para mim que você tem que olhar. Porque te digo mais ainda, Jesus continua pregando sobre a terra, mas é a minha boca que ele usa. É o meu corpo no qual ele anda.
É o meu espírito no qual ele armazena o que ele tem para armazenar. E como ele faz comigo, ele quer fazer contigo. Você se vê pregando o que eu falo? Eu posso te dar a palavra, a oportunidade aqui. Você não vai engolir palavra, você vai ser igual a mim. Você não vai denegrir esse púlpito nem esse Deus. Prepara-te, olha a unção que cai sobre ti. Porque eu ficarei ausente um tempo, na hora do Senhor. Mas a igreja tem que permanecer a mesma, arrebentando com as obras do diabo. Ele investiu na tua vida? Ou não? Bom, segundo Lucas 10:19, né? Eis aí vos dou poder para pisar serpentes, escorpiões e toda a força do diabo, e nada vos causará dano algum. Esse poder está na tua vida? Bom, pastor, eu não sei. Há quanto tempo tu está na igreja? 5, 10 anos? Se esse poder ainda não entrou na tua vida, ele nunca mais entrará. Teu tempo passou. Desperta, irmão. Poxa, pastor, não queria ouvir isso. Doeu? Então tu ainda está vivo. Se doeu, está vivo. Porque quando não dói mais, tu está morto. Se a palavra doeu, se a pancada doeu, se a espada penetrou, então tu ainda está vivo. Deus não é Deus de mortos, Deus só é Deus de vivos. Ebenezer, até aqui nos tem ajudado, Senhor. No início, quando falava das camisas, eu tive uma visão. Eu vi a frase, geração de mártires. E eu tenho uma palavra para o Marcelo. Tu nunca será uma geração de mártires. Porque depois do que eu fará neste lugar, nunca mais se levantará outra rebelião nesse lugar. Marcelo, assim digo eu. Quem és tu? O que fez para adotar esse nome, geração de mártires? Precisou chegar aqui para alimentar esta fantasia. Quer construir algo em cima do trabalho dos outros. Tu não é capaz. Covarde. Vocês são covardes. Rubens escolheu o lado errado. Não sou tua mãe. Uma palavra para a igreja. Apressa seus projetos. Não há nada oculto. Suas situações irão piorar. As coisas aqui irão apertar. Só sobrará os meus diamantes. Quando a Mônica mencionava os profetas, Deus deu uma palavra para Rosana. Não somos falsos. Tu escolheu o teu caminho. Não tem caráter. Carmelita, profeta não é pastor. Mas também não somos mentirosos. Eu vi a Dominique dentro de um cômodo. Vi um olho como que se fosse uma lupa. E assim diz o Senhor: não adianta esconder. Meus olhos estão sobre ti. Ou conserta, ou vai morrer. Sidney.
A paz para a igreja. Pastor, quando o senhor estava orando no início, o senhor me deu uma palavra para a igreja, tá? E o senhor manda dizer: quem disse que chegar nesse lugar seria fácil? Chegar nesse lugar não é fácil, e permanecer é mais difícil ainda. E quem disse, e nenhum de vós foi enganado, assim diz o Senhor. E essa palavra, pastor, eu recebo para a minha vida também. E quando o senhor estava louvando, no segundo e no terceiro louvor, eu vi 2 homens, tá? E eles tinham umas armaduras, essa armadura era completa, desde a cabeça até os pés. E ele chegava aí diante do Senhor, esses 2 homens, e o Senhor estava sentado numa cadeira muito bonita. E aí eles colocavam, essa mesma armadura que eles usavam, eles colocavam no Senhor. Só que tinha um detalhe, essas armaduras, o Senhor recebia uma lança e um escudo, e recebia também um cavalo branco, tá? E o Senhor subia nesse cavalo como se eu fosse realmente guerrear. E quando o Senhor estava falando, aqui agora no final, aqui quando o Senhor estava pregando, sobre que seria mais difícil ainda depois, quando o Senhor voltasse, nas chamas, né? O Senhor eu vi no Senhor, na sua fronte, escrito João Batista. Até aqui, pastor. Bom, Marcos. Amém. Irmão Afonso, tem uma palavra de Deus para você. Deus te manda você rever os teus conceitos. O Senhor manda você rever os seus conceitos. Olha aí, ó, o anjo te leva até você um livro com nomes. Ele não me deixa ver os nomes, mas o livro tem nomes. Esse livro está salpicado de sangue. Livro com nomes de pessoas mortas e pessoas feridas, salpicado de sangue. Porém, ainda tem páginas brancas ao final desse livro. Reveja seus conceitos. Assim diz o Deus da geração de Jesus Cristo. Olha você, Marcelo. Olha o que Deus está te falando nessa manhã. Tu vai ser tragado pelas palavras que tu disseste. Tu vai ser julgado por cada letra, cada palavra que tu escreveu. Os teus pés estão aqui, ó. E aqui ficarão. O chão da geração de Jesus Cristo vai te tragar. Vai te tragar. Você, para Deus, é um inútil. Assim diz o Deus da geração de Jesus Cristo. Alexandre? André? Marquinhos, Deus disse assim a ti nesse momento: não se deixe oprimir, pois não é a vida de ninguém que está em jogo, e sim a tua. E neste momento, agradei de ti. Fala o que eu te mando, pois tu viverás neste lugar. Amém.
logo no início dos louvores, eu vi esse lugar em chamas, mas era uma temperatura absurda. Deus está polindo os seus diamantes nessa manhã. Deus me deu essa palavra. Todos aqueles que olharem para ti de igual para igual vão cair, não vão sobreviver. O André que passou por aqui te olhou de igual para igual. Esse foi o motivo da queda dele. Deus manda dizer aos profetas nesta manhã: olhai para os pés do meu servo, diz o Deus Todo-Poderoso. Deus manda dizer à igreja nesta manhã: olhai para os pés do meu servo, diz o Deus da geração Jesus Cristo, porque sobre os passos do meu servo é que vos chegarão aos céus, diz o Todo-Poderoso. Deus me mostra uma pérola muito preciosa diante do Todo-Poderoso. Ela gira diante do próprio Deus, do olho do próprio Deus. Sobre esta pedra está cada palavra mencionada pela boca dos profetas. Diz o Senhor nesta manhã: fale somente aquilo que eu tenho te dado, pois os teus pensamentos não me interessam, diz o Senhor aos profetas nesta manhã. Davidson, esta palavra, observai os pés do meu servo, especial para você, Deus manda dizer nesta manhã. Aleluia a Deus. Deus vai suscitar uma guerra. Eu vejo o ferro, ele se levanta contra este lugar, mas ele não vai resistir, não vai destruir este lugar. Este lugar permanecerá de pé. Este púlpito, ele se tornou um diamante muito bonito, imenso. Este diamante é a base, é o teu ministério, é Deus sobre a tua vida. Esta guerra será muito violenta, muito violenta. Esta guerra virá depois que Deus levantar os seus diamantes neste lugar, manda te dizer o Deus Todo-Poderoso. Até aqui. Aleluia. Rapaz, mestre, assim que o senhor subiu, começou a dedilhar, eu vi uma grande serpente do lado direito. E essa serpente, ela era muito robusta, muito grande. Então eu vi o anjo do Senhor agarrar essa serpente e com a espada ele começava a fatiar ela. Ele fatiava ela de baixo para cima. Interessante que quando os pedaços dela caíam, eles se tornavam em pequenas serpentes. E ele continuava a fatiar, mas aquela serpente não morria. E os pedaços dela ficavam observando. Então eu via
que os olhos daquela serpente, ele começava a fechar, ele começava a vedar. E aquela serpente, ela ia morrendo aos poucos, sobre os olhos dos seus filhotes. E ali essa visão cessava. Irmã Daniela, Deus manda te dizer, irmã, não freie os projetos de Deus na sua vida, diz o Senhor. Não limite o seu Deus na sua vida, diz o Senhor. Tenho eu algo grande para ti, mas você mesmo está colocando barreira, diz o Senhor, o teu Deus. Irmã Mônica, no momento que você estava aqui na frente, eu vi um anjo, ele arrancava todo o cabelo da sua cabeça. Depois ele colocava cabelos novos em você. E Deus te abre uma nova dispensação na sua vida. Caminhe com ele, diz o Senhor. Irmã Vânia, Deus manda te dizer nesta manhã, olhai para esse púlpito, olhai para o meu sacerdote, para ser geração de Jesus Cristo, tem que mudar, diz o Senhor. Irmã Paula, ouvir o pastor não significa descredibilizar os profetas, porque Deus fala pela boca de homem, diz o Senhor. Instrua direito a sua filha, diz o Senhor, o teu Deus. Mestre, quando o Senhor falava de juízo, e que veriam quem é o Deus da geração de Jesus Cristo, essa frente ela escureceu, e eu vi vários demônios, mas muitos demônios. A igreja, eu via um vento negro dentro da igreja, escureceu de uma forma tremenda e absurda. Eu olhei para o Senhor, quase que eu não enxergava de tão negro que o Senhor estava. E assim diz o Senhor, assim eu farei, como disse o meu servo, neste lugar no dia de hoje. Morrerão comido de bicho, diz o Senhor. O Deus da geração de Jesus Cristo. Irmão Alexandre Braga, assim diz o Senhor, eu calei a muito através da sua boca, eu envergonhei a muitos através da sua boca, mas assim digo eu a ti, não fale do meu nome, diz o Senhor. Não, Alessandro?
Assim diz o Senhor. Tu erraste sim no passado. Tu sujaste as suas mãos no passado. Porém, eu não te vejo como aquele homem, diz o Senhor. Eis que eu ponho diante de ti uma bandeja nesta hora. Lave as tuas mãos nesta hora, diz o Senhor. Eu prezo por ti, diz o Senhor, e não te perderei, diz o Senhor, o teu Deus. Irmã Dominique, ouça o que a minha serva disse. Irmão Afonso, ouça o que o meu servo disse a seu respeito e mude os seus conceitos, diz o Senhor. Alessandro, quando ele dizia que colocava algo diante de ti, mandava tu lavar tuas mãos, eu via tu com um tremendo desespero, mas não era desespero de perca, era desespero de querer recuperar algo. E você não lavava as mãos, você pegava aquela água e jogava no seu rosto e lavava o seu rosto. E seu desespero é tão grande que você pegava aquela bacia de água e virava sobre ti. E assim diz o Senhor teu Deus: te sustentei neste lugar por tanto tempo, mesmo vendo os teus erros, porque esta hora ia chegar. E dizer o Senhor teu Deus: tu és valoroso para mim. Levanta, homem, levanta! Diz o Senhor: levanta, pois hoje eu lavo-te. Levanta! Afonso, tu tem ouvido as minhas palavras, tu tem ouvido as minhas correções, e não tem mudado a tua vida. E assim digo o Senhor: tu não estás seguro neste lugar. Limpe as tuas mãos, pois tu tens as mãos sujas de sangue neste lugar. Marcelo, lembra de uma visão que te entregaram, no qual te vinha te cortando parte por parte no espiritual? E cada parte dessa que sair de você vai sair de uma forma lentamente. Cada parte dessa representa coisas que você adquiriu ao longo da sua vida. Fruto dos seus roubos e dos teus assaltos. E te digo mais nesta manhã: pessoas que você fez tão mal, não esqueceram o que você fez, e elas vão atrás de você. Haverá uma perseguição na sua vida, como já houve no passado. E hoje tem uma diferença muito grande
pois o Deus que te protegeu no passado é o Deus que te condena hoje. E o demônio que você serve é esse demônio que vai te perseguir, pois assim diz o Senhor da geração Jesus Cristo. Tu vai ficar calado. Se foda, eu não vou ficar calado. Problema teu. Deus te avisou que levantaria a tua podridão. O problema é meu. Deus te avisou que a sua podridão se levantaria. Tá achando que tu vai me ameaçar com Se isso? vocês não E controlarem junto- ele, eu vou jogar todos vocês no meio da rua. Olha só. Tô falando, é só esse aviso. Deus te avisou. Marcelinho, não adianta, Valentina. Deus não Olha vai- quantos homens tem aqui dentro. Eu vou jogar você na rua. Tupi. Eu te considerei até hoje. Vou jogar você na rua. Não Deus importa. fala por Você mim. não vai atrapalhar o culto. Deus fala por mim. Deus fala. Tu não vai morrer agora. Tu vai Claro. morrer depois que a sua podridão. Bem, Deus não vai calar isso. Tá. É a voz Isso de aí. Deus. E tu irá morrer assim. Ele sabe, Deus já falou E o que eu tem pra digo a falar. tu, Duda, prepara, pois irá perder o teu pai, porque após Deus levantar, se quieta que Deus não fala contigo, tu ficarás cega. Tu ficarás cega. Tu não está dentro da tua casa, Deixa ele. bandida. Deixa ele. Passa Deus adiante, passa adiante. irá te matar. Claro. Depois que toda a sua podridão será levantada, Deus irá te matar, pois tu saiu da minha terra, fugido. Deus irá te matar, Já chega. pois eu não falo, Deus não fala. Homem não cala a boca de Deus. E como eu aposto a minha vida, que Deus fala por mim, após toda a sua podridão será levantada, tu irá morrer. Pois assim diz o Senhor, eu te avisei. Se o teu Deus é verdadeiro, me recusa a viver mais um dia de vida. Mais um segundo. Tá bom. Que eu morro agora. Vai, Deus. Eu sei. O que aconteceria hoje neste lugar? Nunca mais se levantaria outra rebelião. Amém. Vai, Deus. Só mais um detalhe. Essa confusão toda aqui me foi revelada antes. Samuel chegou aqui, eu falei com ele. Saia de perto e tira a cama. Pois vai ter quebra-pau. Amém. Quero ver mano a mano lá fora. Desafio qualquer um. Não, aqui somos cristãos, Marcelo. Não, fala. Marcelinho, claro, é bom vocês controlarem ele. E tem mais. Se eu tirar vocês agora, vocês não entram mais aqui. Vocês não pisam, a igreja é minha. Aqui mando eu. Desculpa a pessoa do Senhor. Aqui mando eu. Fazendo aquilo que Deus me mandou. Não. Mas a sua pessoa eu peço desculpa. Não, aqui dentro Deus não te mandou fazer nada. A rua é pública, aqui é particular. Me expulse agora, porque eu vou abrir a minha boca aqui dentro. Se Deus mandar eu falar. Até agora você não falou nada, não vi nenhum recado de Deus, eu só vi discussão. Fala, Deus. Irmão Paulo Sérgio, Deus na segunda-feira ele te deu um recado. Na quarta, através do meu sacerdote, eu disse não somente para ti, mas para toda a congregação. Mas falei de uma forma mais clara do que eu tinha falado contigo na segunda. E tu, irmão, não estás se atentando. Tu estás preferindo agir com as forças dos teus próprios braços. Tu, irmão, preferiu se colocar como cauda. O Deus da geração de Jesus Cristo manda te dizer que você preferiu sair da leve e momentânea tribulação que você iria entrar por causa da sua consciência, por causa dos seus próprios projetos. Então ele te diz hoje que ele te quebrará, como ele já te alertou. Ele te quebrará, assim diz o Senhor da geração de Jesus Cristo.
Luciano, tu tem mão suja com o Alessandro e com a mãe Cláudia. Os nomes estão sendo revelados, como eu já te avisei. E Carolina, assim te diz o Senhor da geração Jesus Cristo. Tudo o que tua mãe te disse em relação a essas pessoas, Alex, Cícero, Alessandro, a mãe Cláudia, antes até de você adentrar aqui dentro, és mentira. Ela não te contou da forma que realmente é. E hoje a máscara dela está caindo diante de ti. Ela está continuando a mentir para ti. O Deus da geração de Jesus Cristo manda te avisar. Não entre no juízo que ele tem com ela. Não entre no juízo que ele tenha com ela. Não entre. Elaine, Deus me fez contemplar, irmão, reuniões que você tinha em casas com muitos dos rebeldes que adentraram aqui. Houve um tempo de ignorância da sua parte, mas esse tempo de ignorância acabou. E você não refreou a sua língua. Deus da geração de Jesus Cristo manda te alertar. O temor a Ele está na preocupação do servo em refrear a sua língua. Tu, muitas das vezes, falou mais do que o necessário. É isso que você tem que se consertar. Assim diz o Senhor. Irmão Afonso e irmão Alessandro, o processo de vocês se lavarem é uma única chance. É a transparência de vocês diante do meu sacerdote. Se errares essa única chance, vocês descerão velozmente para o abismo, pois a cobrança que eu tenho em vocês é tanta, que vocês não têm nem noção. Dominique, o Deus da geração Jesus Cristo estendeu o braço de misericórdia diante de ti, e tu recusaste. As tuas vestes hoje se encontram totalmente sujas, a ponto de não só somente as vestes estarem sujas, você também está suja. Então ele te diz que o juízo dele será sem misericórdia, porque você preferiu. Tu estás sendo cobrada dessa forma, porque eu te dei muito, e você cuspiu no meu nome. Assim eu te digo nesta manhã. Mãe, 2 pessoas daquela mesa, é Maria e Luciana. Eu te confirmo nesta manhã. 2, tem mais. Irmão Rômulo, Deus me deu uma visão, irmão, aonde vocês se reúnem em Santa Catarina. Eu vi você encostado numa parede, os irmãos no meio da sala, no meio desse cômodo, e você olhou um furacão passar no meio desses irmãos, de uma tal forma que todos os irmãos estavam dentro desse furacão. Irmão. Foi isso que Deus me mostrou nesta manhã. Você fora desse furacão, você contemplou esse furacão passando e colocando os irmãos que assistem contigo nesse mover do furacão. Foi o que Deus me fez contemplar nesta manhã. Até aqui, mestre. Algo aqui? Eu via, mestre, o chão da onde os irmãos da África estão. Eu vi um anjo levantar aquele chão com uma espécie de tapete. E ele sacudia os irmãos lá na África. Eu tive uma visão onde eu via sair do púlpito recursos. Na visão, eu via cédulas. E esses recursos, eles iam até as pessoas. Saíam e iam até as pessoas. Eles tornavam das pessoas bem menores do púlpito. E Deus me deu uma palavra. Mas ninguém faz a esse púlpito.
É o púlpito que faz a pessoa, diz o Senhor. Amém. Pastor, eu via o Senhor dentro da fornalha, era uma caverna, e após eu ver o Senhor desaparecia dentro dessa caverna, e a visão cessou. A visão da pedra que está diante de Deus, com todas as profecias, Deus assiste cada palavra dita pelos profetas, e Deus diz o seguinte nesta manhã: eu cumprirei cabalmente cada profecia neste lugar, diz o Todo-Poderoso. E Deus me mostrou mais o selo dele, o carimbo com o nome dele, o Deus da geração Jesus Cristo. E ele selou, ele carimbou cada profecia, cada palavra dita pelos profetas neste lugar, cada visão, cada revelação. Assim diz o Senhor: eu trarei tudo isso, eu cumprirei cada palavra mencionada neste lugar. Todos os profetas que eu levantei através deste púlpito estão diante de mim, todas as faces, assim diz o Deus Todo-Poderoso. Deus traz uma cortina de fogo nesta manhã agora, nesta hora. Olha, diz o Senhor, diz o Deus Todo-Poderoso: alguns aqui que estão serão consumados por não suportar o fogo, por não suportar o trabalho do Senhor através deste púlpito. Assim diz o Deus Todo-Poderoso. Isso não é recado não, isso é profecia, tá? Diz o Senhor. Eu tenho um recado para os profetas. Deus diz assim: não engula uma palavra sequer sobre os bandidos, pois vocês têm Deus nesse lugar. E foi levantado por mim, diz o Senhor. Ao contrário deles, que não tem Deus nesse lugar. E não tem. Se está aqui, é obrigado a ouvir. Que latem como cachorro. Se não é Deus, porque estão se ofendidos. Diz o Senhor, é a vida dos profetas que estão em jogo, pois eu não sustento bandido no nosso meio, diz o Senhor, Deus da geração Jesus Cristo, que jamais se calará neste lugar, pois eu levantei sim uma geração de valentes, e eu avisei que o seu passado iria levantar, diz o Senhor teu Deus, que ouçam os profetas, se engolir, morrerão junto a eles, diz o Senhor. Mas algo, Alexandre? Não? Bem, põe o Rômulo. Passar. Tive uma visão onde eu vi o Marcelinho. Eu te vi, Marcelinho, foi um anjo. Com uma espécie de uma agulha, algo assim bem grande, bem fino. E ele vinha e te furava debaixo do queixo. Bem embaixo do queixo, assim. E a tua cara ficava toda deformada. Totalmente deformada.
Assim diz o Senhor. Eu mesmo deformarei a tua cara com um tiro de arma de fogo. Eu vi uma chuva que caía do céu. Era como fosse cereais. Sim, era. Brancos. E ela caía como se fosse um trigo já amassado. Assim caía essa chuva dentro da congregação. Amém. Tenho uma palavra de Deus pro Marcelo. Lembra-te do Francisco? Assim te diz o Senhor. Mestre, no momento que o Senhor estava nos comentários, eu vi um anjo do lado do Senhor e ele sorria quando o Senhor estava brincando, ele sorria muito. Era um anjo grande, ele estava aí quando o Senhor brincava e sorria, ele sorria junto com o Senhor. Ele se animava muito, parece que, não sei, parece, esse é o entendimento que eu tive, eu pessoalmente tive esse entendimento, que esse anjo está a primeira vez aí hoje, e ele estava muito contente de estar aí, poder ficar aí do lado do Senhor no púlpito, e ele ficou muito feliz com tudo que ele estava ouvindo, principalmente com as brincadeiras. Ou seja, até com as brincadeiras, os anjos do céu se alegram. Irmã Mônica, quando você estava dando seu testemunho, eu vi como um anjo chegava com duas espécies de, não sei como o nome, mas como se fosse garfos abertos, assim eram dois, e ele mexeu dentro do seu estômago. Mexeu algo dentro do seu estômago. E quando você falou que queria ser uma guerreira da geração de Jesus Cristo, mas não uma guerreira covarde, nesse momento, eu vi armaduras descendo em você, uma armadura, eu vi um capacete e eu vi as ombreiras, a parte do braço e um peitoral desceu em você. Então você continuou falando, irmã, e eu vi quando você se transformou numa lápide de cemitério. Deus tem um projeto com você, de martírio, Deus tem um projeto com você. Deus tem um projeto que você morra na direção e no centro da vontade dEle. Assim manda te dizer o Senhor. Eu vi hoje na congregação uma grande pata de águia, só que essa pata de águia ela não parecia ser de um animal, ela parecia ser de ouro mesmo. E as penas eram todas de ouro como escamas douradas. E ela parou assim na frente do púlpito, essa pata de águia. Amém. Deus trará um grande mover ao findar dessa seleção. E nomes de algumas pessoas serão conhecidos mundialmente, mas assim diz o Senhor, só serão conhecidos nomes interligados ao pastor Tupirani e à geração Jesus Cristo. Deus conhece desde já os nomes, mas preparem-se, pois a seleção ainda não terminou, diz o Senhor. Algo mais? Não? Então, irmão, como está escrito aqui, é um centro de seleção. Você que quer andar com Deus, abra sua Bíblia, estude, conheça Deus, porque é um centro de seleção. Muitos são chamados e poucos escolhidos, isso significa uma seleção. Muita gente se iludiu por aí. Estou na igreja. Não, você está na igreja como
chamado. Ser escolhido é outro estágio. Deus chama para depois escolher. Como Jesus ensinou, o reino dos céus é semelhante ao pescador que lança a rede no mar. Depois que ele puxa todo tipo de peixe, ele senta na praia e ele seleciona. Esse aqui está muito pequeno, não serve, esse tipo de peixe não me interessa, não é assim? Então, irmão, aqui você não está sendo enganado. Por aí, não, irmão, você deu o teu dízimo? Se você deu o teu dízimo, você está bem com Deus. Não, teu dízimo aqui, irmão, é o que menos interessa, pelo menos para mim. Tá, aqui, ó, Centro de Seleção e Justiça. Então, você entra por aquelas portas, você sabe que vai ser dado ordens ao teu espírito de coisas que você pode não estar pronto e vai ter que se preparar. É como soldado que se prepara atleticamente para poder realizar aquilo naquele quartel, naquele centro de seleção. Assim é a igreja no espiritual. Você hoje pode ter ouvido coisas que não te agradem. Pede a Deus: Deus, som do meu coração, vê se há em mim algum caminho mau, guia-me pelo caminho eterno. Se você rasga o coração, se você é transparente, amanhã Deus se manifesta e diz assim: meu servo. Mas hoje, se você não tem um coração propício à realidade de Deus, Ele não vai te chamar de meu servo, não vai dizer eu te amo. Ou nós vamos brincar com um Deus que, não importa como eu esteja, Deus me ama do jeito que eu sou. Isso disseram por aí. Não, Deus não me ama do jeito que eu sou. Deus me chama do jeito que eu sou e vai me amar se eu aceitar as suas transformações. Irmão, não brinque com o inferno. A sua vida é muito importante. Lembra que a sua vida, a sua eternidade é tão importante que Jesus Cristo, Filho de Deus, morreu na cruz por você. Valoriza isso. Porque alguns, Deus já tem até falado, que não vão resistir. Por quê? Porque não querem descer, não querem se quebrantar, não querem ir à casa do oleiro. Deus chora quando tem que condenar alguém, porque Ele deu o seu Filho para salvar, mas a sua justiça o obriga a condenar. Então você pode ter ficado chateada, eu fui citado, meu irmão, não importa, eu também já fui apontado, eu também já fui citado. Isso é para quê? Para que eu me corrija, para que eu me endireite. Se a chicotada vem, quando que você repreende teu filho? Não é para ele se enquadrar? Você põe de castigo, não é para ele se enquadrar? Num centro de seleção, Deus gostaria de olhar todos enquadrados como a sua vinha, para que Ele pudesse salvar a todos, embora nós sabemos que essa não é a realidade. Os perdidos serão como a areia que está na praia. Amém. Vamos ficar de pé então, irmão. Deus bendito, só um instante. Deus diz assim: lição básica e simples. Assim diz o Senhor. Há uma igreja e há um pastor. Há um pastor e há um rebanho. Não há respeito a esse pastor, se não há respeito a esse rebanho. Assim diz o Senhor. Bendito Deus, leva-nos na tua graça, Deus. Mas, Senhor, não alivia o teu cinturão, não alivia, Deus, o teu espinho, porque senão nós vamos esquecer, Senhor, do que ouvimos, do que precisamos nos corrigir. Ó, Tu que açoita-nos como um pai que ama seu filho, Senhor, não poupa o Teu chicote sobre nós, mas direciona-nos,
Não poupa-nos, Senhor, os estribos, os arreios e os freios, porque o que nos importa é chegar, ó Deus, diante de Ti, para ouvir, Deus. Vinde bendito de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está proposto, desde antes da fundação do mundo. Leva-nos, somos, pois, os Teus guerreiros. Jesus, nós que por Ti daremos a vida, Te saudamos. Aleluia! Vamos em nome de Jesus.